Que o tema da mensagem de hoje é 7 diferenças entre salvação e reino. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler todos juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Primeiro ponto diz assim: quanto à forma de adquirir o que? A graça, o favor de Deus. Nós compreendemos, amado, o princípio dos vencedores, ou seja, a salvação, ela vem pela graça mediante a fé. Por quê? Porque enquanto o reino é adquirido por obra de justiça praticada por nós. Então qual a diferença? Volta o outro tema, por favor. Qual a diferença entre salvação e reino? Todos que são salvos vão para o reino? Não. Salvação é uma coisa, paraíso é uma coisa, reino de Deus é outra. Salvação é pela graça, você foi salvo pela graça, pela justiça de Deus. Você não precisou fazer nada, a única coisa que você precisou fazer é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e Ele então te deu a graça de ser salvo. Ou seja, salvo do quê? Salvo da onde? Salvo do inferno, porque todos nós pelo pecado iríamos para o inferno, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos deu vitória, sabendo que o inferno não te pertence mais. A palavra do Senhor nos ensina, amado, que a salvação, ela pode ser adquirida, que a salvação nunca pode ser adquirida pelas obras, mas a salvação é pela graça. O que pode ser adquirido pela obra então? Então toda a minha obra que eu vier fazer, eu não vou ter nenhum respaldo disso? Sim, a obra, ela vai acrescentar e trazer para a tua vida o reino, mas você não precisa fazer nada para ser salvo. A única coisa que você faz é uma única vez aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele morreu, que, sabe, Ele perdoou o seu pecado, escreve seu nome no livro da vida, pronto. Você não precisa mais ficar renovando, sabe, toda vez querendo aceitar Jesus de novo, porque vai que em algum momento você pecou, errou, e a partir daí você precisa ser salvo de novo. O teu filho todo mês, mesmo depois de adulto, ele precisa entrar na justiça para provar que é teu filho? Ah, mas ele pisou na bola, pastor, ele precisa provar alguma coisa? Toda vez que tirar o DNA dele com o seu, vai bater, é filho, não tem jeito. Mas o pai já morreu, mas ela vai lá, pega algum vestígio do pai, faz o DNA, é filho. Ninguém pode comprar a salvação, por isso que Jesus comprou por nós. Olha o que diz em Isaías 55:1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Mantenha essa palavra aqui. Venham todos vocês que estão com, venha as, e vocês que não possuem dinheiro algum, venha, compre, comam, venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Nós éramos como alma sedenta que precisava de alimento. Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala a respeito disso, que o Senhor Jesus comprou o nosso alimento espiritual e eterno, que é através da salvação. A salvação acontece, amado, num instante, no momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor, sabe? Ele como Salvador. Pastor, mas onde diz isso? Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Ele diz, talvez seja salvo. Você é salvo, mas quando você pecar, você perde a salvação? É isso que está escrito? Ele diz, se você crer uma única vez e confessar que Ele é o Senhor, sabe, crer em todo o teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, escreveu o seu nome no livro da vida, você é salvo, pronto, irmão. O nosso espírito, amado, ele passa a ser vivificado na hora em que nós recebemos a vida eterna em nós. João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Um filho pode deixar
até de receber a herança, mas ele nunca vai poder deixar de ser filho. Aquele caso daquela menina que matou os pais, Ristoff, não é? É isso? Eu entendo, como a justiça também entendeu, que por causa do dinheiro, ela cometeu aquele crime. Então o que a justiça fez? Bloqueou os bens dela, dizendo: os pais morreram, mas você não vai receber a herança. Mas o juiz conseguiu bloquear ela como filha? Não. Ela não recebeu nenhuma herança, sabe? Um filho pode deixar de receber a herança, mas nunca vai deixar de ser filho. Mas a salvação, amado, é adquirida inteiramente pela graça, mediante o quê? A fé. Então como é que o reino é adquirido? Olha o que diz Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vou ler de novo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no paraíso. É isso que está escrito? No reino? Mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. O reino, amado, ele é adquirido cumprindo condições de Deus, ligada ao cumprimento da vontade do Senhor. Quais são esses cumprimentos? Perseverança, santidade, compromisso com Deus e com a sua obra. Aonde? Nessa geração, na geração que você foi chamado. É aqui que você tem que comprovar isso. Não há pecadores humildes. Ah, pastor, ele é pecador, não aceitou Jesus, mas ele é tão humilde, sabe? A Bíblia nos garante que todo pecador é arrogante e soberbo, porque ele não consegue entender que ele precisa de salvação e de reconhecimento. Mas para herdar o reino, a Bíblia diz que você precisa ser humilde e negar a si mesmo. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mas para sermos salvos, você precisa ser perseguido? Não. Para sermos salvos, precisamos simplesmente crer e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas para receber a recompensa, sabe, para receber a posição de honra no reino, às vezes até é necessário ser perseguido. Por isso, amado, ser um vencedor é algo muito diferente do que ser apenas ser salvo. Ser salvo é uma coisa, ser vencedor é outra. É possível ser salvo e não fazer a vontade de Deus? O que você acha? Uma pessoa pode ser salva mesmo que ela não faz a vontade de Deus? Sim. Pastor, mas como assim? O cara é rebelde, então. O filho também é rebelde, ele deixa de ser filho? Você vai entender o que eu quero dizer lá na frente. Para o Senhor, amado, nós entendemos que nada impede de você ser salvo, mas o reino de Deus é algo que você precisa fazer. E eu quero te dizer o seguinte: quando você faz algo para o Senhor, sabe, na edificação da sua igreja, a sua recompensa será dada. E isso é dívida, e Deus não ficará devendo nada a ninguém. Ah, mas eu fiz, o pastor não reconheceu, minha mãe não reconheceu, meu pai não reconheceu, fulano não reconheceu, não vou fazer mais. Então você quer aplausos de homem, o seu galardão será aqui. A partir do momento que você recebeu o tapinha nas costas, dizendo: pô, você é o cara, você é legal pra caramba, e você se sentir feliz com isso, e o seu ego for lá em cima, por causa dos aplausos, sabe o que vai acontecer? O seu galardão ficará aqui. Mas se você faz para que ele veja, que ele cresça, e você diminua, o reino de Deus está sendo alcançado. Ponto 2, e quanto à duração? A salvação já diz tudo. É a vida eterna. Uma vez que você é salvo, você vai viver eternamente. Amém, meu irmão? Como o próprio nome já diz, não terá fim. Mas já o reino de Deus, ele tem uma época para acontecer, para durar. Quanto tempo durará o reino de Deus? 1000 anos. Amém? 1 Coríntios 15, 24 diz: então virá o fim,
quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. A salvação aqui não será mais longa para uns 10 anos a mais para um, 10 anos a menos para outro. Por quê? Porque será igual. Salvação é igual para todo mundo, reino é diferente. Amém? Todavia, amada, o reino dos céus durará o tempo do milênio. A palavra de Deus chama de milênio, isto é, 1000 anos vai durar o reino de Deus. E é nesses que uns reinarão e outros serão disciplinados. Repita comigo: eu quero reinar. Não quero ficar na fila para ser disciplinado. O que é disciplinado? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O reino ele tem um começo e um fim, enquanto a salvação não. Ela é eterna. Então, amado, o reino é para o milênio e a salvação é para a eternidade. Apocalipse 20, versículo 4 diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a imagem, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então entenda, que a palavra de Deus diz qual é a duração desse processo. A duração da minha salvação, da sua salvação é eterna. E a duração do milênio, quando nós clamamos, venha o teu reino. Entrar no reino do Senhor é recompensa, amado. Salvação você não precisou ter recompensa nenhuma. Sabe, a vida inteira eu preguei até isso, ensinei assim várias vezes, né? Porque aprendi errado também. E quantas vezes talvez você não ouviu: ah, agora você aceitou Jesus, quando você chegar lá no céu você vai receber uma coroa. Não é verdade. Coroa é para quem vai reinar, e só reina quem faz a obra. Amém? Se eu aceitei Jesus lá no leito de morte, 5 minutos antes de eu morrer, eu vou ter coroa no céu? E eu imagino, né, a pastora Luísa fala isso. O que é a coroa? Coroa é um sentido figurado do que João fala em Apocalipse. Ah, mas a sua coroa é enorme. Imagina, eu desse tamanho, né? Apesar que não vai ser assim, todos terão um tamanho igual. Uma coroa enorme, vai ficar uma coisa linda, não é? Não é isso, a coroa é algo que você receberá. Um exemplo: a rainha da Inglaterra, quando alguém falar, ela perdeu a coroa, alguém pode imaginar, a coroa dela caiu no bueiro e ela não achou mais. Ela pode perder o objeto coroa milhões de vezes, ela nunca vai deixar de ser rainha. Mas o dia que ela sair do poder, que ela perdeu o direito de ser rainha, então ela perdeu a coroa, sim ou não? Se ela tiver com coroa na cabeça, ou sem estar com coroa na cabeça, se alguém for tirar uma foto dela, vai dizer: hoje ela não é rainha, porque ela está sem coroa. É assim? A coroa aqui é a autoridade. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor levará os teus filhos para reinar com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Por que você acha que Jesus deixou a sua glória, se fez homem, morreu na cruz do Calvário, se tornou Espírito, que é o Espírito Santo? Sabe, no dia que você aceitou a Ele, Ele veio morar dentro de você. Para quê? Para te levar apenas para o paraíso? Eu não estou diminuindo o paraíso não, irmãos, mas Ele quer te levar para um lugar onde vai reinar contigo, onde vai colocar você por cabeça. Amém? Terceiro, e quanto ao sofrimento? A salvação não depende de sofrimento algum, amado, mas o reino às vezes implica em sofrimento e privação. Sabe? Não temos que nos autoflagelar para ser salvo, porque Ele já levou sobre si todo o sofrimento. Para ser salvo não é necessário ser pobre, sabe? Ninguém crê que para ser salvo precisa vender tudo. A salvação já é um presente de Deus, não precisa ofertar para ser salvo.
Eu quero saber quem é que vai ser salvo aqui, que gostaria de ser salvo, traga uma oferta de não sei quanto. Jesus já pagou o preço. Eu não preciso pagar pela salvação, não preciso pagar nada para ser salvo. Mas o reino de Deus, esse sim é diferente. Uma vez que eu sou salvo, mas continuo avarento, então não sou um vencedor. A Bíblia diz que é muito difícil um rico ser um vencedor. Jesus fala, é mais fácil o camelo passar pela agulha, fundo da agulha, do que um rico entrar no reino. Ele não fala no paraíso, ele fala no reino. Ele é bem claro. Não quer dizer que o rico não vai ser salvo, mas por muitas vezes ele perde o reino. Uma pessoa basta ganhar um pouquinho a mais, que o diabo já faz crescer os seus olhos e vai dizer, tudo isso você vai dar de dízimo? Tudo isso você vai dar de oferta? Sabe, é mandado embora da empresa, só recebe um único valor, e naquele momento diz, não, mas eu fui dizimista o ano inteiro, eu não preciso ser dizimista disso. Meu irmão, fidelidade é fidelidade independente do valor. É o avarento. Esse não herdará o reino. Por quê? Porque o seu amor está no dinheiro. Olha o que diz Lucas 16:13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. O dinheiro é bom, nós precisamos dele. Infelizmente, por causa dele muitas pessoas morrem. Por causa deles existe muita traição, por causa dele existe muito sangue. Mas é isso que move não só o nosso país, mas como o mundo. Mas a palavra de Deus diz assim, se o seu coração estiver no dinheiro, você pode perder o reino. Se a sua motivação estiver errada em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é bom, nós precisamos, mas o dinheiro não é tudo. Porque se dinheiro fosse tudo, rico era feliz pra caramba. Rico não tinha filho com síndrome de Down, não tinha filhos drogados, não tinha filhos paraplégicos, não tinha problema, porque dinheiro é tudo. O dinheiro é a raiz de todo mal, que a palavra de Deus fala. Por que a raiz? Porque se o teu coração estiver enraizado no dinheiro, você não vai conseguir entrar no reino, porque o reino você precisa se doar. Olha o que diz 1 Coríntios 6,10: nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. Deixa esse texto aqui. Quem que não herdará? Nem ladrões, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o paraíso. É isso? Então quer dizer que o ladrão pode ser salvo? Quer dizer que o avarento pode ser salvo? O alcoólatra, o caluniador, que é o fofoqueiro, é o que mais tem em algumas igrejas. A nossa não, a nossa é perfeita. Olha o pastor já mentindo. Sabe, irmão, esta pessoa que às vezes rouba, que às vezes retém, e roubar, o que está escrito em Malaquias? Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas... Você está entendendo? Às vezes você não é um bandido, mas você rouba ao Senhor. O seu dízimo é 100, aí você entrega apenas 45 e diz assim, o pastor não sabe, ninguém sabe. Mas quem não deveria saber que é o Senhor que tudo sabe, está vendo? E o diabo que diz isso mesmo, porque ele quer te roubar. Mas eu tenho dívida, mas ninguém mandou você fazer dívida. Eu não posso fazer dívida com o dinheiro dos outros. É a mesma coisa eu chegar lá no meu banco e ver lá, eu tenho 100 reais na conta, mas o meu cheque especial é de 2.000. Aí aparece lá, final, 2.100. Eu falo, uau, eu tenho 2.100. É mentira, usa os 2.000 para você ver o que vai acontecer. Não é assim? Se você ganha 1.000 e você tem que entregar 100, não é o 100 que você vai entregar que vai te fazer falta. Se 900 não der pagar a conta, amado, não é o 100 que vai fazer a diferença. Não é verdade? Então os ladrões não herdarão o reino. Mas a pessoa que é avarento, que é alcoólatra, que é caluniador, que é trapaceiro, que faz isso, que faz aquilo, ele não vai ser salvo. Se ele aceitou Jesus no coração, ele é salvo. Mas aí, amado, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai passar por um momento lá na frente que nós vamos falar, que ele vai ser disciplinado. Apocalipse 20 mostra-nos que os mártires também receberão o reino. A Bíblia, entretanto, nunca nos mostrou, sabe,
que homens devem ser martirizados a fim de viver ou de receber a vida eterna. Você não precisa morrer para receber a vida eterna, não agora. Vai chegar um momento que Jesus vai voltar. Aqueles que tiverem no pecado, aqueles que tiveram com a tua vida toda torta, aqueles que tiveram com a tua vida toda, sabe, como diz os jovens, zoada, Jesus vai voltar e esse vai ficar. Mas e se eu tiver, pastor? Eu peco, às vezes eu peco e às vezes eu peco. Como que eu faço? Peça perdão, confesse ao Senhor. Não ache que nenhum de nós aqui é perfeito. Sabe por quê? Eu não devo pecar, mas esse pecado acaba acontecendo. Até eu pensar numa mentira, eu já pequei. Às vezes a pessoa imagina que pecar é adultério, pecar é assassinato, pecar é grandes roubos. Pecar tem uma série de coisas pequenas que é pecado. É por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus. Eu não preciso dobrar o meu joelho e fazer uma oração grande para que ela chegue até o céu, para que o Senhor mande uma resposta de lá e venha até eu e diga assim: está perdoado, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. Automaticamente você diz: Senhor, me perdoa. Pronto, está perdoado. Por que eu devo pedir perdão? Justamente para o sangue de Jesus te purificar de todo mal. E quando Deus olha do alto céus, Ele não enxerga você, Ele enxerga quem? Cristo. Por quê? Porque Cristo mora em você. Mas o reino de Deus, amado, requer esforço, até mesmo se preciso for ser mártires. Sabe? Eu acho estranho, tem gente que fala assim: ah, mas se Jesus voltar e eu não for na primeira, eu vou na segunda. Deixa eu te dizer uma coisa. E agora, com toda a liberdade que nós temos de adorar a Deus, sem perseguição nem nada, muitas pessoas não querem servir. Imagina no dia que Ele voltar, que ficar pelo governo do anticristo. Sabe o que o anticristo vai fazer? Sabe, a única coisa que faz o crente perder a salvação é deixar-se marcar com a marca da besta. Jesus voltou e a gente sabe que esse acontecimento está para acontecer a qualquer momento. Ele voltou, Ele chegou agora. Aí o que acontece? A igreja foi, alguns crentes vão ficar. Ele vai ficar para o governo do anticristo. E o governo do anticristo, ele vai fazer nada mais do que a mesma oração que você fez para aceitar Jesus. Como assim, pastor? Você não levantou a mão e disse assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador? Escreva meu nome no livro da vida. A situação vai ser tão precária. A Bíblia diz que são 3 anos e meio de paz, e após 3 anos e meio de guerra, onde os últimos 5 meses da época do final do 7º ano, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sentir desejo de morte. A morte vai ser presa, o espírito morte vai ser preso por 5 meses. E as pessoas vão querer morrer de tanta tortura, de tanto câncer pelo corpo, sabe, de tanta guerra, de tanta coisa, que alguns vai querer se jogar de um prédio, vai cair lá embaixo todo despedaçado e não vai conseguir morrer. Porque a morte foi presa. Irmão, diante dessa situação, você vai no mercado, você não pode comprar nada. Hoje já está mais ou menos controlado. Você não sabe, mas todos os seus passos estão sendo registrados por uma máquina, por um robô chamado Google. Quem tem smartphone aqui, levante a mão. Você está sendo controlado. Não, pastor, mas eu coloco lá no modo anônimo. Mentira. Você pode colocar no que você quiser. É tanto que o novo aplicativo da Google agora, aonde você estiver, ele sabe o que você tem, sabe quais são os seus costumes, e então ele começa a enviar propaganda mediante aquilo que você está precisando. Vai chegar uma época que você vai pegar seu smartphone e vai pensar assim: poxa, eu estou precisando comprar um carro. De alguma vez, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, ou por aplicativo, ou por sondar alguns preços de carro na internet, ele sabe, ele vai te rastrear, e ele vai te passar exatamente aquilo que você precisa, porque tudo está caminhando para ser moderno. Você acha que a TV digital, o sinal digital que chegou no nosso país, que é uma bênção, né? Que não pega quase lugar nenhum, é à toa? Recentemente, algumas Smart TV, a maioria tem, hoje em dia, né? Ficou barato. Eu vi uma entrevista recentemente, que até o dono do Facebook, como que é o nome dele? O Zuckerberg, zoado.
E você já deve ter visto isso, como a NASA pediu para que nos smartphones e até mesmo nos notebooks, na câmera colocar uma fita adesiva preta. Porque enquanto você está usando, você não percebe, mas está sendo hackeado. Nós estamos no começo, na primeira vírgula de um texto enorme. Quando chegar no tempo do anticristo, toda a terra será vista. A Bíblia diz que quando Jesus voltar e colocar o pé no Monte das Oliveiras, toda a terra verá. Sabe, irmãos, nós já estamos sendo controlados, mas pode controlar o que for. O dia que Jesus voltar, Ele quebra todos os controles, sabe, e nos leva. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o exército americano, já está agora, o Barack Obama assinou esta lei, parece que a partir do ano que vem, todos os homens do exército americano serão chipados na cabeça. A Bíblia diz que essa marca será na testa ou na mão. Mas já é a marca da besta? Não, não é. Aquilo que causa escândalo ou que causa espanto, ele começa a vir devagar. Há 20 anos atrás, quando ouvia-se dizer o que aconteceu com essa menina que matou os pais, todo mundo ficava horrorizado. Hoje em dia, mas não. Porque o diabo vai fazendo assim, ele vai trazendo a informação devagar. Devagar, devagar. Quer ver uma coisa boba, mas que há 20 anos atrás era escândalo? Homem usar brinco. Há 20 anos atrás era um escândalo isso. Meu pai dizia, filho meu que chegar em casa de brinco, arranca a orelha. Hoje, se tiver de brinco, antigamente era um. Hoje os homens usam 2. E às vezes um monte. E você olha, é uma coisa normal. Eu não estou aqui criticando não, irmão, não é isso. Eu estou dizendo a respeito do tempo. Como que as coisas vão entrando devagar e vai evoluindo. Sabe? Quem fala sobre sofrimento e abnegação e renúncia nos dias de hoje? As igrejas começar a pregar sobre isso. Vou fazer uma campanha, pastor. Vamos fazer uma campanha em que o nome da campanha será o que Paulo disse: vamos esmurrar o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. Ninguém vem nessa campanha. Uma campanha de sofrimento, de humilhação, de abnegação. Mas faz uma campanha e diz assim, olha, é a campanha dos 7 milagres do Senhor e você vai ser próspero em tudo aquilo que você colocar a mão. Vixe, estoura, não é? Quarto, a forma de Deus tratar. O reino não pode ser dado, ele deve ser conquistado. A salvação é dada, é um presente, mas o reino é uma recompensa. Deus não pode recompensar a todos da mesma maneira, porque ele seria injusto. Preste atenção. O irmãozinho que aceitou Jesus 5 minutos antes de morrer, mas toda a sua vida foi uma vida totalmente endemoniada, fez coisas absurdas. Tudo bem, 5 minutos antes de ele morrer, ele aceitou Jesus. Ele vai para o reino? Não pode. Ele é salvo, mas ele não tem como reinar, porque ele não aprendeu nada, sabe? Ele não aprendeu nada. Quanto à forma de Deus tratar com essas pessoas, é muito simples, irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Pensa na recompensa de um crente carnal ou um crente derrotado. E compara esta pessoa junto com o apóstolo Paulo, tá certo? Ele pode sentar nos mesmos lugares e receber o mesmo galardão, a mesma honra que o apóstolo Paulo teve? Não. Mas Deus não faz acepção de pessoa, correto. Por isso que ele salva a todos aqueles que creem. Mas recompensa de reino dos céus é para poucos. Mateus 20, 23 diz assim: Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Imagine, a mãe chega lá com o Joãozinho e o Manezinho. Diz assim: Jesus, o dia que o senhor for embora, leva o Joãozinho e o Manezinho, põe um na sua direita e o outro na tua esquerda. Você já leu essa passagem, né? E aí o que acontece? Jesus fala, eles não podem, porque não cabe a mim, cabe ao Pai. Por quê? Porque o Pai é que vai ver as tuas obras. É o Pai que vai te presentear, além da salvação, te presentear com o reino. Porque o Senhor não pode, amado, atender o pedido daquela mãe. Sabe por quê? Porque o reino não é algo que se dá, mas é algo que se merece. Por quê? Porque o reino é uma recompensa. Aquele que não tem atitude de vencedor para reinar, ou para ser vencedor aqui, ele poderá reinar lá?
Não. A grande questão hoje dentro das igrejas, amado, é a salvação. Sabe por quê? A salvação diz respeito ao mundo, mas o reino de Deus diz respeito ao corpo de Cristo e à igreja. Ah, pastor, ultimamente não se prega mais sobre salvação. Quando nós começamos a falar de salvação, nós temos que falar de salvação para quem não é salvo. Interessa eu falar para você que Jesus vai te salvar, que você precisa aceitar Jesus? Você já aceitou. Sim ou não? Seu filho cresceu, vem com a mamadeira, fala: filho, olha o que a mamãe fez para você, surpresa. Fala: mãe, eu já passei dessa fase. Dá pro manezinho que é pequeno. Ele fica feliz. Eu prefiro no copo mesmo, sem engrossar nada. Põe café aí, a gente toma. Não é? Eu não posso ficar alimentando a igreja de um leite que você já foi alimentado. Mas eu tenho que te alimentar sobre o reino. A salvação você já tem, ponto final. Se alguém perguntar: você é salvo? Sim, com certeza absoluta. Mas você peca, então. Eu sou um pecador que você salva. Está entendendo? Lucas 23, 42, 43 diz assim: então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu? Lembra-te de mim quando entrares no teu? Jesus lhe respondeu: eu garanto que hoje mesmo você estará comigo no... Jesus não poderia dizer: hoje comigo no reino? Eu vou abrir uma exceção porque você vai ser o primeiro a inaugurar o reino. Primeiro que Deus não quebra regras. Sabe, irmão, o reino só entra e alcança quem faz a obra. O pedido do ladrão então envolvia o reino, mas a resposta de Jesus foi em relação à salvação. Com relação ao reino, ele não podia fazer nada, já que o ladrão não tinha obras. Jesus poderia dizer: que nada, noinha, eu sei que você usa crack, você é bandido, que você assaltou minha mãe na esquina, levou o smartphone dela, um iPhone 7 Black Ferrari, novinho, que custa quase R$5.000. Jesus não falou nada disso. Ele diz: eu te garanto que hoje estará comigo no paraíso. Jesus nem disse no meu reino, porque o reino será inaugurado a partir do Pai. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda que a sua salvação está garantida. Pastor, eu conheço uma pessoa que durante muito tempo na vida serviu a Deus, estava na igreja e sei lá, por alguma razão, cada um tem a sua, hoje está desviado. O que acontece com essa pessoa? Se ele morrer, ele vai para o inferno? Ele está bebendo, está fumando, voltou a matar, voltou a roubar. Tinha ou não? Ih, vocês estão na dúvida. Quem acha que vai para o inferno, levanta a mão. Amém, estão aprendendo. Ele é salvo. Pastor, mas ele continuou matando, roubando, se prostituindo, fazendo a Jarilene. Mas e aí? A Bíblia diz que aqueles que foram salvos, crente meia boca, será salvo, não vai para o reino. Mas lá no paraíso vai ficar de qualquer jeito? Não, lá eles serão aperfeiçoados, ou serão doutrinados, ou serão disciplinados. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui passando um tempo. Se você tem um tempo de Deus, você precisa entender que esse tempo é passageiro. Não se engane. Deixa eu te dizer uma coisa: se você morrer aqui ignorante, quando você chegar lá, você vai continuar sendo? Tem gente que acha, porque morreu, aperfeiçoou. Não é isso não. Se você morreu sem obras aqui, quando chegar lá, você vai estar sem obras. Você não fez nada aqui. Não pensa que a morte vai colocar alguma coisa no seu baú, não. Esse é o motivo, amado, que existe uma disciplina no reino. Aquele que não for vencedor aqui, terá que passar pela disciplina no milênio, para então poder se tornar um vencedor. Olha o exemplo dessa corda, eu usei isso hoje de manhã. Eu quero fazer uma comparação. Está vendo essa parte bonita aqui, cabeluda? E o restante da corda? Esta parte aqui, deste nó para cima, chama-se a sua vida.
O tempo de vida que Deus te deu. Vamos comparar que Deus te deu 110 anos. Acho que hoje em dia o ser humano, o máximo que possa viver, né? Nos dias de hoje, que nem isso. Vamos arredondar para 100 anos. Daqui a aqui tem 100 anos. E daqui para baixo é toda a eternidade. Sabe o que acontece com o ser humano? E que o diabo coloca na mente dele: rapaz, você tem que procurar alguma coisa para fazer na vida. Você tem que estudar, você tem que investir, você tem que aprender. E o cara então acorda de manhã a 1000 por hora. Eu vou alcançar tal objetivo, porque eu preciso comprar, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, agora eu preciso de uma televisão nova, agora eu quero o smartphone mais novo que tem. Então ele para toda a sua vida, que é o tempo dele investir na eternidade, ele investe nele mesmo. Pastor, você é contra as pessoas investirem, trabalhar e estudar? Não, mas eu sou contra a pessoa olhar para o seu próprio umbigo. Sabe por quê? Porque tudo que você fizer neste prazo aqui, você vai levar para a eternidade. Deus te deu 100 anos, que seja, para você construir o teu império no reino, aonde não haverá traça, onde não haverá governo ladrão, onde não vai haver assaltante, onde não vai haver ninguém com crise alguma para mudar o dólar, para subir o euro, para baixar o ien, para mudar todo o seu custo e te roubar, porque todo investimento que você fizer no reino você vai adquirir 100 vezes mais. Sabe que você está aproveitando os seus dias, se preocupando apenas com isso daqui? Isso aqui vai passar e vai acabar. Agora, tudo isso aqui é a eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Bem-aventurado é aquele que tem oportunidade de servir ao Senhor, porque as suas obras vão te acompanhar. Lembra da mensagem que eu falei sobre o tempo? Lembram disso? Que os nossos dias estão sendo contados? Então eu tive obras até aqui. Eu fui o pastor que viveu toda a minha vida, 40 anos de ministério. Um dia eu chuto o pau da barraca e falo: quer saber, agora eu vou viver a vida, uma vida de doido. Agora serei vida louca. Compro um skate, só simbolizando, não estou criticando os skatistas. Compro um skate, vou para a quadra, acendo um baseado, encho o meu corpo de tatuagem, agora é nós. Deus olhar para mim e falar: coitado, ele perdeu a coroa dele. Ele trabalhou durante todos esses anos, porque ele se empolgou com alguma coisa, chutou o pau da barraca. Aí você acha que tudo isso que você conquistou está onde? Olha o que diz Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, feliz dos mortos que morreram no Senhor, e agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras tudo que você fizer aqui, amado, está sendo investido lá. O cara às vezes fica 30 anos para comprar uma casa, para pagar uma casa. No meio do tempo ele tem uma crise financeira, foi mandado embora, alguém ficou doente, ele não consegue pagar a casa. O banco vem, depois de 20 anos, quer tomar a casa dele. Ou quando não, ele paga. Quando ele termina de pagar, é o tempo dele falar: estou assinando a escritura, ele morre no outro dia. Ele deixou de ir na casa do Senhor, ele trabalhou 24 horas para poder trabalhar, sabe, para viver um sonho. A Bíblia diz: não junteis tesouros nesta terra. Eu não devo trabalhar? Devo. Eu não devo comprar casa, carro? Compre, você precisa ter o melhor. Mas não coloque seu coração nisso. Coloque seu coração naquilo que é eterno. Sabe, irmão, a vida eterna é igual para todos nós, mas o reino há uma diferença de graduação entre crente e crente. Sabe por quê? Porque cada um vai ganhar a recompensa de acordo com as suas obras. Quinto, quanto à graduação. E aquele que teve obras terá recompensa. A Bíblia diz que existem servos fiéis e servos infiéis. Quais são os servos fiéis? Aquele que é fiel ao Senhor, que paga com dano seu, mas ele procura fazer o que é correto. Sabe? Os fiéis serão recompensados. E os infiéis, disciplinados. Disciplinados aonde? No reino. O dia da salvação daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que tinha uma vida meia torta, e ele morreu, ele foi para o inferno.
É isso? Por que ele não foi para o inferno? Porque ele já é salvo. Entenda que quando você diz que você é salvo do inferno. Você não é salvo da crise. Você não é salvo do novo partido que assumiu o governo do país. Você não é salvo disso. Você não é salvo da dengue, do chikungunya, né? O Senhor nos livra, mas nós não somos salvos. Estamos aqui. Você é salvo do quê? Do inferno. Ou seja, o inferno não te pertence mais. Porque agora você é uma pessoa que tem luz dentro de você. E a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Há diversos níveis de graduação, amado. Alguns receberão 10 cidades, outros receberão 5, alguns receberão meramente uma recompensa, mas outros receberão galardão. Pastor, cidade, o que é isso? Olha o que está escrito em Lucas 19:17. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por isso confiáveis no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Sabe, irmão, quem que vai estar no reino? Deixa eu te explicar o que é o paraíso. Lembra do Éden? Ah, então quer dizer que o paraíso vai ser o Éden? Não, mas 1000 vezes melhores. O paraíso será um lugar, amado, onde os lugares serão maravilhosos. Mas a Bíblia diz assim que Deus tem prazer naquilo que Ele faz. Deus não vai destruir a terra, Ele vai destruir a besta, o anticristo, o falso profeta. Mas lá em Zacarias 14, que diz que quando o Senhor colocará o pé no Monte das Oliveiras, que vai abrir o monte no meio, e 144 mil judeus entrar, que são os judeus da promessa, aqueles que necessariamente encontraram-se e reconheceram Jesus na última hora, esses serão salvos, sabe? É eles que vão entrar nesta terra. E aí esta terra será onde? Aqui na terra, onde a Bíblia diz que o boi não vai mais precisar correr do leão, porque o leão não terá mais prazer de comer o boi, porque o pecado não existirá mais. Nós poderemos viver com os animais, viver com as pessoas. A Bíblia diz que lá não haverá choro nem ranger de dente. Pastor, mas você não está falando do céu? Espera aí que nós vamos chegar lá. O paraíso é o lugar onde nós viveremos. Quando eu for arrebatado, o que vai acontecer? Haverá bodas do Cordeiro, haverá o tribunal de Cristo, onde cada pessoa vai receber o teu galardão, amém? A tua recompensa. E a partir que terminar estou falando terminal, não é terminal, tribunal. Assim que terminar esse tribunal, começa o milênio. E o milênio é para quem? Para aqueles que foram vencedores, aqueles que têm obras, aqueles que deram a sua vida pelo Senhor, aqueles que ganharam almas, aqueles que trabalharam, aqueles que realmente se esmurraram o corpo, se humilharam e falaram: Senhor, eu estou aqui, conte comigo. Esses vão ser recompensados no reino. Então, amado, a Bíblia diz que há uma cidade chamada Nova Jerusalém. Ela desce do alto céus, é o reino. E o paraíso está aqui na terra. A Bíblia diz, que nós acabamos de ler, o Senhor vai pegar lá o Ricardo e falar: Ricardo, pelas suas obras, por tudo que você fez, você reinará sobre 10 nações. Você vai reinar sobre a África e sobre a Alemanha também, só para não ficar com preconceito. Sabe o que é isso? Aquilo que você faz aqui será reconhecido lá. E as pessoas que estão no paraíso, amado, eles estão no paraíso até para que seja disciplinado. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. O irmãozinho que aceitou Jesus 5 minutos antes de morrer, ele sabe servir a Deus? A gente está aprendendo até hoje, sim ou não? O que vai acontecer? Então quer dizer que ele morreu, a morte purificou ele, deu uma injeção de ânimo, colocou na mente dele tudo que é perfeito e como ele tem que servir a Deus? Não! Nós fechamos os olhos aqui, abrimos os olhos lá. Agora num corpo restaurado, porque você é salvo. Mas você vai ter que aprender a ser disciplinado para servir ao Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma criança quando morre, ela fecha os olhos aqui e abre lá na glória, vamos dizer assim.
Se ela não sabia nem viver na terra, ela vai saber servir a Deus? Pastor, mas ela morreu, então, sei lá, a morte de alguma maneira. A morte é um espírito que foi criado simplesmente para pegar o teu espírito vivente e levar ao Senhor, e o seu corpo volta para a terra. Só isso. Você sai daqui e vai para um outro lugar, mas lá você vai ter que aprender a servir a Deus. E isso, para alguns casos, chama-se: você será disciplinado. É diferente da criança para o crente meia boca. O crente meia boca, quando ele for disciplinado, ele vai ter que aprender. A Bíblia fala, amado, que essa disciplina é algo que nós, sabe, nós vamos herdar o reino, em nome de Jesus, mas que essas pessoas vão ter que passar. Ou você acha que o Senhor vai colocar ele no mesmo paraíso com o Paulo? Paulo vai andar no paraíso e fala: ô Joãozinho, tudo bem? Tudo bem, de onde você era? Rapaz, eu era lá do Tabuão. E como que você era? Você era uma bênção lá? Não, nunca fui bênção não, sempre fui rebelde, fofoqueiro, gostava de ir na casa do irmão falar mal do pastor, falar mal do meu líder, chamava para ir na célula, eu disse que eu não queria, porque eu não sou obrigado. Aí o Paulo fala: é mesmo, rapaz? Em outras palavras, Paulo está dizendo: o que você está fazendo aqui? Se aqui é lugar de santo, não é? O que você está fazendo aqui? Será que Deus seria tão injusto assim? Essas pessoas, pelo fato dele ter dado a graça e ter dado a salvação, essas pessoas são salvas. Isso é fato. Amém? Isso é fato. Eu citei esse exemplo de manhã. 2 irmãos são gêmeos. Um estudou a vida inteira, deixou de sair, deixou de se divertir, deixou de fazer o que ele tinha que fazer para estudar e se tornou um médico. O outro não quis saber de nada. Ele chamava o irmão de trouxa e dizia que o irmão era um pau mandado do pai e da mãe. E ele dizia: não precisa dar, a parte que você vai me dar para pagar a faculdade, dá para mim, porque eu vou gastar com os meus amigos. Um dia esse irmão se forma. Ele pagou um preço, ele se forma. Aí lá nos céus, vamos dizer que todo esse trabalho que ele fez foi obras, não foi apenas estudar para a medicina. Lá no céu, lá na glória, um vai ficar no paraíso e o outro vai para o reino. Porque ele é gêmeos, ele tem que ir junto com o outro? Não, ele não tem obras. Não tem obras. Sabe, irmão? Ninguém vai receber mais do que outro no paraíso, na salvação, na vida eterna. Mas é uma questão de justiça. Não podemos entrar no reino dos céus, a menos que a nossa justiça exceda a dos escribas e do fariseu, como diz o Senhor. Salvação é uma questão de reconhecimento de Deus, mas reino dos céus é uma questão de sermos reconhecidos por Ele. Amém? A questão da vida eterna, ela é completamente baseada na obra do Senhor Jesus. Jesus fez essa obra. E esta obra é feita pelo Espírito Santo. Todavia, aquele mesmo que se converteu, tem gente que fala assim: ah, pastor, eu já me converti tarde, eu já me converti numa idade avançada, eu acho que eu não alcanço o reino. Deixa eu te dizer uma coisa: só pelo fato de você se incomodar por isso, você já está tocando o coração de Deus. Porque não importa quanto tempo você demorou para aceitar Jesus, importa que ainda é tempo de você fazer as obras. E se Deus te chamou já na última hora, já perto da tua morte, é exatamente com os trabalhadores da vinha. Lembra da história dos trabalhadores da vinha? Que ele chama um 8 horas da manhã, o outro 3 horas da tarde, o outro 5 horas da tarde, e paga para todos a mesma forma. Só que aquele que entrou 8 horas da manhã, ele recebeu a mesma coisa. Por quê? Porque quando ele viu que outros entrou mais tarde para receber o mesmo tanto que ele recebeu, ele ficou folgado. Mas aquele que entrou de última hora disse assim: como eu só tenho 1 hora para trabalhar, eu vou dar o meu melhor. E é isso que Deus quer: dê o seu melhor. E você será tão recompensado, independente da idade. É claro que o jovem, ele tem um tempo maior. Mas jovem não morre cedo? Só velho? Não. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Não é uma questão de idade, de conversão, mas sim de fazer a vontade de Deus. Não é uma questão de idade, amado, de tempo. Mas nós podemos, sabe, ver esse princípio sendo manifesto em nossas vidas. 6º e penúltimo, quanto à definição, a vida eterna já está definida, por isso nós não precisamos fazer nada para a salvação. Eu preciso fazer alguma coisa para ser salva? Não. E para herdar o reino? Tudo que eu puder fazer
Jesus disse: até um copo d'água que você der a um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Sabe, irmão, não faça nada para que as pessoas vejam, sabe? Sabemos que somos filhos e que ninguém pode tirar esse selo. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto diz: nem a morte, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Olha o que Deus está dizendo: nada pode me separar do amor de Deus. Sim ou não? Mas pastor, eu cometi um pecado terrível. Nada pode te separar do amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. O suicida herdará o reino? Mas ele é salvo? Sim. A Bíblia diz: os idólatras, os efeminados, os assassinos, o suicida não herdará o reino. Mas não fala de paraíso, não fala de salvação. Então Judas foi salvo? Sim. Mas ele herdará o reino que Pedro, Paulo e outros herdarão? Não. Por quê? Porque ele paralisou a obra dele naquele momento, irmãos. Quando eu retiro a minha vida, eu estou dizendo: eu não quero mais. Qual a diferença de eu retirar a minha vida e eu parar com a obra de Deus? Eu sou pastor há 20 anos, não quero mais, agora eu não vou ser mais pastor, eu vou fazer qualquer outra coisa, estou cheio, sabe, não quero mais. Deus fala: tudo bem, só que você paralisou a tua obra. O reino é possível que eu não alcance, mas o que eu fiz até aqui, o próprio tempo que eu abandonei, vai se desfazer. Eu coloco um filho no mundo e não crio. Eu posso amanhã depois exigir que ele me reconheça como pai? Sabe quem é pai? Quem criou. Porque a obra foi daquele que fez. Não, é daquele que... A obra não foi de quem fez? Não, a verdadeira obra não é aquele que põe no mundo, mas aquele que cria. Sim ou não? Você deve conhecer muitos casos de filhos que mais para frente soube que não era filho autêntico daquele pai e mãe, e de repente aparece o pai e a mãe tentando reivindicar o direito. A própria criança diz: não quero. Eu posso até conhecer, mas uns não querem nem saber, não querem nem conhecer, porque quando ele mais precisou e ele reconheceu quem é filho, é aquele que estava junto. Às vezes eu digo assim: pastor, então quer dizer que o suicida, ele será salvo? Sim, amado. Nem a morte, nem profundidade, nem altura, nem demônios, nada feito pela criação ou na criação, não é isso que estava escrito? Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todavia, meu irmão, ser um vencedor é uma questão que está em aberto. Podemos ser hoje e não ser amanhã, ou vice-versa. A Bíblia fala que a sua atitude, você precisa saber: você se contenta com a salvação ou você também deseja o reino? Se você fala: não, para mim está bom ser salvo, já está de bom tamanho. Muitas vezes eu ouvi isso: importa que eu esteja lá no céu com um puxadinho, não precisa nem ser mansão, pastor, só um barraquinho, um puxadinho. Eu estando no céu, 1 metro quadrado para mim já estava de bom tamanho. Primeiro que lá não tem essa favela toda não. Lá não tem puxadinho, lá tem mansões celestiais. Mas nós entendemos que as mansões celestiais é para aqueles que estão indo para o reino. Salomão é um exemplo de alguém que começou bem a corrida, mas terminou mal. Por quê? Porque ele era o rei, segundo o coração de Deus, ele recebeu sabedoria. Mas sabe que ele não foi sábio? Porque no final da vida de Salomão ele se tornou idólatra. O homem que era a própria sabedoria de Deus se envolveu com mulheres, e as mulheres fizeram ele ser idólatra. E para amar as mulheres, elas carregaram para dentro do seu reino vários deuses.
Diferente de Jacó, que começou mal, começou errando, começando pecando com a família, em contenda com o irmão, mas lá na frente Jacó se converte e termina bem. Não importa como você começou, importa como você vai terminar a sua corrida, sabe? A recompensa, portanto, é algo que permanece em aberto, e alguém que possui uma coroa hoje, pode não tê-la amanhã. Afinal, é determinante isso. Apocalipse 3,11 diz: venho em breve. Olha que interessante isso aqui, e muito sério. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua. Alguém falou sua salvação? Não. Coroa, coroa. Quem recebe a coroa? Quem vai estar no reino. Esse é o crente vencedor. Irmão, retenha o que você tem, vigia, não fica falando besteira, não fica querendo desistir de tudo, por qualquer coisa, sabe por quê? Porque a tua coroa você pode perder. É o que eu falei da rainha, a rainha Elizabeth perdeu a coroa, aí o povo começa a caçar na rua, ai quem achar é dono. Não é essa coroa, é o império, é o governo, porque ela pode ter 200 coroas, não é a coroa que vai fazer ela rainha, mas é o império que está sobre os ombros dela. Sétimo e último, e quanto ao julgamento, os crentes no Novo Testamento serão julgados pelo tribunal de Cristo, enquanto os ímpios serão julgados por Deus no julgamento do grande trono branco. Preste atenção, hoje nós vivemos o tempo da graça. A primeira vinda de Jesus marcou então o início do tempo da graça, mas a segunda marcará o início do tempo do juízo ou do julgamento. O julgamento dos crentes, amado, no tribunal de Cristo, será antes do milênio. Seremos arrebatados, antes do milênio será o tribunal de Cristo. Mas o julgamento do grande trono branco será feito pelo Pai, o Todo-Poderoso, e será depois do milênio. Então todos serão julgados, vivos e mortos. Quem vai ser julgado no trono branco? É crente? Não. Quem é julgado no trono branco, no grande trono branco? O trono do julgamento, diante do Pai. Aqueles que morreram e o seu nome não foi achado no livro da vida. Então esse julgamento vai ser para quê? Para dar galardão a eles? Não, para condenação. Não haverá o advogado. Eu imagino que naquele dia vai levantar o Joaquim lá, e o Joaquim fala: não, mas ninguém me falou do evangelho. A gente imagina hoje isso porque temos uma mente naquilo que nós temos vivido. Acredito que Deus vai mostrar um telão como esse, não como esse, claro que o de lá é muito mais top, né? E vai dizer: tá vendo aqui, ó, o Sandro no dia tal, no mês tal, ele falou de Jesus para você, tentou te levar para o encontro, para a célula, pediu para você ir no culto, tentou orar por você, até jejuou por você. Você fez o quê? Você não quis. Então você não pode dizer que você não teve oportunidade. Então o julgamento do trono branco será o julgamento para a condenação, ou seja, para o inferno. Eu acredito, amado, que o inferno também tem os seus lugares, como vai ter o paraíso, como vai ter as trevas exteriores, e como vai ter também o reino. Quando o Senhor disse assim para aquele, Jesus usando a parábola, dizendo assim: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, e ele diz: afastai-vos de mim, eu não te conheço, vai para as trevas exteriores. Quando nós ouvimos o nome trevas, nós imaginamos o quê? Que é inferno. Não é inferno. Treva é todo lugar que não há luz, ou a imensa luz. Mas se essa pessoa chegou diante do trono do Senhor, o branco, e disser: Senhor, mas eu fiz, eu orei, eu profetizei, eu fiz e aconteci. Você sabe que tem gente que está na igreja que não é salvo, né? Quem sabe disso? Pastor, mas você não acabou de dizer que o povo é salvo? Não, salvo é aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Tem gente que vem na igreja por causa do pai, por causa da mãe, por causa da mulher, por causa do filho, para fazer número. Esse nunca teve um encontro com o Senhor. Então Deus não tem aliança com esse. E às vezes ele está na igreja, sabe, ele até prega, ele até fala: porque meu pai e minha mãe é crente. Ele até sabe pregar, porque a vida inteira ele foi criado na igreja, mas não quer dizer que ele é salvo. Então como que eu tenho certeza, pastor, se eu sou salvo então? Antes de você perguntar, eu sei que você não vai perguntar, mas eu já quero te responder. A partir do momento que você, pelo menos uma vez na vida, reconheceu que Ele é o Senhor e que você é pecador e que você precisa da misericórdia dEle. Somente quem nasce de novo é que tem esse reconhecimento. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. É diferente do pecador. O pecador, ele é arrogante, ele é prepotente. Ele diz: tudo que você vai falar eu já sei, não preciso disso.
Quem falou que eu sou pecador? Eu não sou pecador, não sou nada disso não. O que eu faço porque eu quero, ninguém manda na minha vida e eu sou assim. Agora tem crente dentro da igreja, amado, que nunca se converteu, que nunca nasceu de novo, que passou por emoção e não por arrependimento. E aí esse então vai estar diante do grande trono branco. Pai, mas eu fiz o teu nome, então eu nunca te conheci. Por que ele vai dizer eu nunca te conheci? Porque se nós somos morada de Deus, Ele mora dentro de nós. Ele pode dizer que não te conhece. Se Ele mora contigo, Ele dorme contigo, Ele come contigo, Ele toma banho contigo. É porque você sempre esteve na minha casa, mas você sempre foi um estranho. Entrava e saía, falava com todo mundo, menos comigo. Afastai-vos, maldito, eu não te conheço. Tem dois textos. Tem um que ele diz não te conheço, e tem um que ele chama de maldito. Um pai jamais chamaria um filho de maldito. Ímpios será para condenação. Deixa eu dizer para você o que quer dizer a palavra ímpio. O ímpio nem sempre é aquele que não conhece a Deus. O ímpio é aquele que conhece a Deus e não obedece. A palavra ímpio do grego e do latim diz o seguinte: ímpio, afastado, pio, Deus, afastado de Deus. Quem que é afastado de Deus? Aquele que andou com Deus, que conheceu a glória de Deus, que conheceu a casa de Deus, mas nunca quis. É o que eu acabei de dizer. Esteve na igreja durante anos, mas nunca esteve na presença de Deus. Amém? Eu tenho certeza, nem que foi um dia na tua vida, eu te conheço. Você sentiu a presença de Deus. Se você sentiu, é porque Ele te visitou. Se Ele te visitou, porque Ele te reconheceu como filho. Se Ele te reconhece como filho, você reconheceu Ele como pai, e a cada dia você tem se arrependido diante dEle, é porque você nasceu de novo. Amém, irmão? Quem não nasceu de novo continua sendo arrogante e prepotente. Ninguém pode ser julgado sem condenado, sem um julgamento. Segundo Coríntios 5:10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, não trono branco, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, que sejam boas para meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então preste atenção, até quem pratica as obras más vai estar no tribunal de Cristo. Aquele que pregava por dinheiro, aquele que só fazia um favor para alguém se recebesse alguma coisa em troca, e são obras más. Aquele que só fazia com segunda intenção. Os outros diziam: nossa, como você é bondoso e caridoso, mas ele sabia que ele não era, e o Senhor também sabe. Então esses são os que praticam as obras, mas ele também vai estar diante do tribunal de Cristo, sim. E diante do trono branco, não, porque se ele vai estar aqui é porque ele é salvo. E por conta dele ter feito obras más, ele não entrará no reino. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Tudo que você fizer, Deus vai te retribuir. Jesus disse: ainda que você der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, é para mim que você está fazendo. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Deus, a palavra de Deus diz que Ele não ficará devendo nada a ninguém. É o que o Senhor também te diz: não deveis nada a ninguém. A coisa que você pode ficar devendo para o próximo, porque quanto mais você entrega, quanto mais você dá, chama-se amor. Quanto mais você ama, o Senhor fala: você ainda é devedor. Ame o seu próximo. Mas você acha que Deus vai te dever alguma coisa? Você vai ter que bater lá na porta do céu e falar: então, Senhor, desculpa aí, mas eu acho que esse julgamento não foi muito certo não, porque eu receberia pelo menos umas 3 pedrinhas na minha coroa, porque eu ajudei o Nildo e o Senhor não comentou sobre isso. A Bíblia fala da obra de palha, de feno, que é a obra que, quando você olha, tem bastante coisa. Vamos comparar a palha e o feno com o algodão. Eu coloco aqui 1 quilo de ouro e 1 quilo de algodão. O volume é o mesmo? Ambos são 1 quilo. Ambos são obras, mas esse tem um valor. E o algodão precisa, quem vê fala: uau, olha o tamanho da carreta de obra que o Sandro tem. Amém?
A Bíblia diz, amado, que eu vou chegar lá e, isso não vai acontecer, porque Deus não vai permitir isso, mas vamos dizer que eu chegasse ao Senhor e dissesse que Ele esqueceu de alguma coisa, e falar do Nildo, Ele falar, tudo bem, já que você está falando sobre isso, vamos colocar o fogo sobre a tua obra, vamos ver o que sobra, porque o que for de pedra preciosa, o que for de ouro, não vai queimar, mas o que for palha e feno, isso vai queimar e não vai sobrar nada. Por quê? Porque foram obras que eu fiz para me engrandecer, obras que eu fiz fazendo para Ele, mas para que o outro visse que eu estou fazendo. Já viu pessoas fazendo isso? Eu vou fazer para que o irmão veja que eu sou o cara. Deus olha e fala, esta obra eu não reconheço, porque ou você faz para Ele, ou melhor você não fazer. Você não será julgado até por não fazer, não será condenado por não fazer, todos serão julgados. Mas se você fizer para se aparecer, a Bíblia diz que o seu galardão você já recebeu na terra, e tudo que nós recebemos aqui mesmo vai ficar. Amém, meu irmão? Olha, eu quero orar por você.